agradecer por teu imenso amor, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu me ajeitar aqui. Estou nos bastidores, agora está aparecendo aí pro pessoal aí. Pai do Senhor Jesus a todos. Segunda-feira abençoada. E Deus tem uma palavra poderosa para o nosso coração. Já quero pedir para você que está chegando agora, para deixar o seu like, compartilhar aí, né? Comentar também aqui no nosso chat. Coloca o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho a gente vai orar por você também, tá? Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, nesse início de noite, né? Eu queria já convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 17. É um texto bastante conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 17. Deus vai falar conosco poderosamente. Se você crê, já comenta aí. Escreve aí embaixo, eu creio. Vou desafiar você aí. Escreve aí, ó, eu creio na minha vitória. Escreve aí embaixo. Escreve aí embaixo, em nome de Jesus. Só quem crê na vitória vai escrever, tá? E você vai receber a vitória em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Vou repetir. Desde então começou Jesus a pregar: Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Amém? Eu quero fazer uma breve oração rápida aqui, pedir que Deus fale conosco poderosamente. Deus já falou conosco aqui e Ele vai continuar falando em nome de Jesus. Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, fala com aquele meu irmão, aquela minha irmã, Senhor, que necessita de uma palavra de transformação nesta noite, Senhor. Usa o teu filho, usa o teu vaso, usa o teu servo, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém? Já quero pedir para você ficar aí até o final, que no final nós vamos fazer a oração da fé, a oração poderosa, tá bom? Daqui a pouquinho. Então não sai daí não. Tem bastante gente aí ligadinha. Mandar um abraço para a Bispa Cida, o Bispo Rudney, Meteliene, o Augusto Rufino, Maria Inês, o Ed tá ligadinho aí. Todo mundo ligadinho na programação. E Deus abençoe a vida de vocês. Bom, mas o texto que eu li aqui, eu vou estar olhando para baixo porque eu estou com a Bíblia aqui embaixo, tá, irmãos? O texto que nós lemos aqui fala sobre o anúncio do reino dos céus, né? O texto diz: Jesus então começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E é interessante, aleluia, a gente atentar para essa palavra, reino dos céus. Em algumas outras versões está reino de Deus, né? E eu queria trazer hoje uma mensagem, eu queria falar hoje um pouquinho sobre o reino de Deus e as suas características, porque muitas vezes nós que somos cristãos não sabemos de fato o que é o reino de Deus. Aleluia. Porque Jesus, ele ora, e na oração do Pai Nosso, ele fala: venha a nós o teu reino, né? Então, é muito importante que nós, como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas que querem ter uma vida com Cristo, é importante que nós compreendamos o que é o reino de Deus. O que é o reino? E este texto que nós lemos, Jesus, ele vai usar essa mesma frase em outras partes da Bíblia, como eu falei, na oração. Ele vai falar: o reino de Deus já está no meio de vós.
O reino de Deus está no meio de vocês. É muito interessante isso. Mas a pergunta que a gente sempre faz é: o que é o reino? Quais são os sinais visíveis da manifestação desse reino? O que significa de fato essa frase? Quando Jesus diz: o reino de Deus está no meio de vocês, ou o reino de Deus está próximo. A palavra aqui traduzida para reino, reino de Deus, é um termo grego, e o termo é basileia tu teu, é o reino onde tem Deus como Senhor. Ou seja, é o senhorio de Cristo, é o senhorio de Deus, é o domínio de Deus, é agora o reino onde tem Deus por governante, Deus por soberano. Só que nós, muitas vezes, pensamos no reino como algo que virá. Não é assim? A gente pensa assim: quando eu morrer eu vou para o reino de Deus. Quando minha vida aqui na terra acabar, eu entrarei no reino eterno de Deus, no reino do Senhor. E, de fato, isso não é mentira, é verdade. Realmente, o reino de Deus é algo que se dará lá no findar dessa luta. Porém, Jesus ele vem ensinar que esse reino, o reino de Deus, ele já pode ser vivido agora. Ele já pode ser vivido hoje. Olha que interessante o paradoxo. Pastor, eu preciso morrer para adentrar o reino de Deus? Não. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E agora você começa já agora viver o reino de Deus aqui na terra. E é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus fala, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de vocês. Arrependam. Quando Jesus fala, o reino de Deus está no meio de vós, ele está dizendo que o reino já chegou. O reino já é manifesto. Então nós já podemos viver a glória do reino de Deus aqui, nessa terra. Muita gente vai dizer assim: não, eu vou esperar Jesus voltar para eu viver o reino. E tem muitos cristãos deitados, como diz o hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, aguardando a vinda do Senhor, sem se mover, sem mover uma palha, sem mover um dedo, para que o reino de Deus seja manifesto aqui e agora. É muito interessante que um grande pregador, um pastor anglicano, um bispo anglicano chamado Robinson Cavalcante, da Igreja Anglicana de Pernambuco, hoje ele é falecido, ele vai dizer que o reino de Deus, olha que interessante, ele diz assim, o reino de Deus é algo que será manifesto agora, no nosso meio, através da igreja, através de nós, e vai se concretizar lá, no fim dos tempos. Ou seja, nós não estamos aqui vivendo para ver o reino quando Jesus voltar. Não, nós estamos agora vivendo para implantar o reino de Deus hoje, aqui nessa terra. Aleluia. E quando a gente fala de reino de Deus, nós não estamos falando de religião. Porque nós temos um grande problema, é ser humano. E nós queremos muito pregar a nossa religião, a placa da nossa igreja, a nossa denominação, mas nós não pregamos a mensagem do reino de Deus, que é a mensagem que de fato vai transformar vidas. Então, para a gente entender essa mensagem, nós precisamos entender que o reino de Deus é algo que precisa ser vivido na igreja hoje. Não é amanhã. Você, eu, nós fomos chamados para viver o reino de Deus e manifestar os sinais desse reino agora. Aleluia. Pastor, como é isso? Como é que eu faço para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra? Você foi chamado para isso. Jesus nos chamou para ser luz do mundo. Jesus nos chamou para ser sal da terra. Então, nós temos que manifestar a diferença. As pessoas precisam olhar para mim
e notar algo diferente. E esse algo diferente é a manifestação clara do reino de Deus aqui agora. Não é ali e além, não é amanhã, é agora. As pessoas precisam olhar para mim e ver o reino de Deus manifesto na minha vida, na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você precisa receber algo de Deus, você tem buscado algo de Deus, Deus está dizendo para você: eu estou chamando, eu estou levantando homens e mulheres que estejam dispostos a manifestar o reino de Deus aqui nessa terra agora. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é isso? É manifestar aquilo que Deus quer fazer. Eu já vi pessoas falando assim, ó. Na época dos apóstolos, na época dos profetas, Deus operava milagre. Deus não opera mais. Hoje em dia, Deus não faz mais milagre. Hoje em dia, eu não vejo mais Deus curar. Hoje em dia, eu não vejo mais Deus fazer aquelas maravilhas. Aí eu vou dizer uma coisa. Sabe por que Deus não está operando hoje? Porque eu e você não estamos sendo reino de Deus aqui. E Deus está dizendo: eu estou levantando homens e mulheres que estão dispostos a fazer a minha vontade, que estão dispostos a transformar esse mundo caído. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Mas nós somos a luz deste mundo. Nós ainda estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, o milagre tem que acontecer. Onde um homem de Deus estiver, onde uma mulher de Deus estiver, o milagre tem que acontecer, porque ali está o reino de Deus. Sabe onde é que está o reino de Deus? Na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, onde você anda, o reino de Deus tem que ser manifesto. O inimigo tem que olhar para a tua vida, o inimigo tem que olhar para você e tem que bater em retirada. Porque você faz parte do reino de Deus. Você precisa manifestar esse reino de Deus agora. Aleluia. Não é mais tempo de nós simplesmente dizermos: eu sou crente, eu sou cristão, e não haver diferença. E quando eu falo de fazer a diferença, eu não estou falando de vestes, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que você tem que fazer a diferença como servo de Deus, como agente do reino de Deus. A igreja foi chamada para ser agente do reino de Deus aqui nessa terra. Aleluia, Deus. Nós fomos chamados para isso. Grande e as pessoas têm que olhar para nós e tem que ver em nós um agente do reino de Deus, um refúgio. É aquelas pessoas que antigamente, né, pastor, missionário, né, pastores aqui presentes, antigamente, quando você dizia assim: eu sou crente, ou quando você dizia assim: eu sou pastor, as pessoas tinham reverência, as pessoas tinham respeito, as pessoas diziam: pastor, ora por mim, é um homem de Deus. As pessoas até beijavam a mão. Oh, Deus te abençoe. Hoje em dia você diz: eu sou crente, o cara faz chacota da gente. Olha lá. Crente dá dinheiro pro pastor. Ou se você fala que é pastor, olha lá, tá roubando a igreja. Deve estar andando de carrão. Olha aí. Mas sabe por que isso? Porque durante muito tempo, muitos pastores, muitos cristãos deram um mau testemunho a ponto de nós virarmos chacota. Olha aí. Mas Deus está levantando. Olha só o que eu estou dizendo para você hoje, aqui nesta noite. Presta atenção no que eu estou dizendo, isso vai ficar gravado. Anota. Deus está levantando um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vai fazer a diferença nessa terra. As pessoas vão olhar para mim, as pessoas vão olhar para você e vão ver a luz de Cristo e vão ter respeito e vão pedir: ora por mim, me abençoa, ora por mim, porque eu preciso de uma palavra. Olha, fala comigo. Aleluia. É assim que tem que ser o homem de Deus, é assim que tem que ser a mulher de Deus. Onde nós pisarmos o nosso pé, a palavra de Deus diz: será vosso. Então eu quero dizer uma coisa para você: você é um agente do reino de Deus. Aí na tua casa tá tendo contenda, tá tendo dificuldade, tá tendo prostituição, tá tendo vício. Eu quero dizer uma coisa para você: é você que vai ser o agente do reino de Deus aí. É você que vai começar a mudar essa história. Não adianta, meus irmãos, querer terceirizar. Deus está chamando homens e mulheres para ser agentes do reino de Deus. Aleluia. Aí na tua casa, as pessoas vão olhar para você e vão ver você como um exemplo de homem de Deus, um exemplo de mulher de Deus. Pastor, mas como que eu faço isso? Começando a viver pela causa do reino de Deus. É simples.
Eu quero falar sobre alguns sinais aqui visíveis Olha aí. do reino de Deus. Aleluia. E eu quero usar como exemplo o próprio Cristo. Olha Jesus aí. mostrou alguns sinais de como é que o reino de Deus é manifesto. E a maneira mais simples da gente entender esses sinais, eu quero pedir para você depois ler os evangelhos, ler as escrituras sagradas, ler os ensinamentos de Jesus, e você vai ver que em todo momento Jesus está manifestando os sinais do reino de Deus aqui nessa terra. E o primeiro sinal que nós podemos ver acerca do reino é que em Jesus, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é manifesto como um reino que ultrapassa todas as regionalizações, como um reino que não se deixa conter por fronteiras. Deixa eu explicar o que é isso. O reino de Deus, ele não se deixa conter por fronteira. O reino de Deus é expandido, é aberto a todos. E em Jesus, esse reino tem que ser levado adiante. Onde é que eu vejo isso? No próprio texto de Mateus, no capítulo 4, aqui no versículo 5, nós vamos ver aqui a tentação de Jesus. Olha o que diz. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Olha que coisa interessante. O texto que nós lemos aqui fala de uma oferta de Satanás. Aleluia. Satanás faz uma oferta para Jesus. Olha, pula daqui, você não é o filho de Deus. E como nós lemos aqui, nós entendemos que o reino de Deus, ele se manifesta como maior do que a fronteira religiosa. Primeiro passo para a gente entender o reino de Deus é entender que o reino, ele ultrapassa a fronteira religiosa. Muitas vezes nós estamos confundindo religiosidade com o reino de Deus. E aí nós ficamos travados, amarrados e não crescemos e não deslanchamos porque nós somos religiosos. Nós não somos homens e mulheres que realmente vivem para o reino. Eu vou explicar o texto. Tu não é filho de Deus? Aleluia. Pula daí. Que Deus vai dar ordem e os anjos vão te cuidar. Não vão deixar você cair. Se joga daí. Essa é a barreira religiosa. Nós muitas vezes estamos querendo desafiar a Deus, colocando Deus na parede. Não, Senhor, eu sou teu filho. E porque eu sou teu filho, o Senhor tem que resolver o meu problema. Essa é a barreira religiosa. O Senhor tem que fazer. Meu Deus. Foi isso que Satanás tentou incutir na cabeça de Jesus. Tu não é filho de Deus? Pula daí. E quando tu pular, tu exige que ele vai enviar anjos ao teu favor. Olha aí, olha aí. Ele vai enviar anjos a teu favor e ele vai te livrar. Em Jesus o reino, ele rompe com todas as barreiras religiosas. Dessa maneira. Ele rompe. Porque quando Satanás mostra isso para Jesus, e se Jesus aceita isso, Jesus está aceitando o seu próprio projeto. Eu vou pular e Deus vai fazer. Não, Deus não mandou ele pular. E quantas vezes nós estamos fazendo coisas conforme a nossa própria vontade e depois ficamos dizendo, Senhor, por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não cuidou? Por que o Senhor não entrou com providência? É porque Deus não está nesse negócio, meu irmão. Olha aí. Meu Deus. Deus não está nesse negócio. Não se precipite. Não se precipite. Quer fazer algo? Tem projetos na sua cabeça, na sua mente? Coloca nas mãos de Deus primeiro. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te direcionar. Porque aquilo que é de Deus vai acontecer na tua vida de forma natural. Deus vai te guiar para que quando a coisa acontecer, você vai perceber. Foi de Deus. Foi Deus que fez. Aleluia. Não adianta querer tentar a Deus. Não adianta forçar a Deus. Então, a primeira característica do reino de Deus na nossa vida é que o reino não ultrapassa, ou melhor, o reino de Deus, ele ultrapassa as barreiras religiosas. Ah, eu sou crente, eu vou fazer porque Deus vai assinar embaixo. Não. Você orou? Você pediu a direção de Deus para fazer? Não, mas eu sou filho de Deus. É aquela típica coisa. A gente faz o errado e depois Deus tem que vir consertando a nossa sujeira. Aleluia. Né? Olha aí. A gente erra e depois colocamos a culpa em Deus.
Você já imaginou se Jesus pula do pináculo do templo? Era uma grande tentação. Né? É alguém chegar aqui e falar assim, olha, tu é filho de Deus. Eu vou te dar um caminhão de dinheiro para você fazer esse estúdio crescer. E vai... É de Deus? Primeira coisa. Eu posso pegar o caminhão de dinheiro, colocar ouro aqui. Mas foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou. Muitas vezes nós estamos cedendo à tentação do inimigo e nós estamos nos contendo com o pouco e Deus tem coisa muito maior para nossas vidas. Nós estamos vendendo a nossa bênção por um prato de lentilha. Meu Deus, Eita, misericórdia. Escuta isso, meu irmão. O que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, é coisa grandiosa. Não se contente com pouco. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas tirar aquilo que Deus tem para você. Ele vai mandar você se lançar do monte. Pula daí, porque é isso que Deus tem para você. Não, Deus tem coisas grandes para você. E se você estiver alinhado com o reino de Deus, você vai perceber que aquilo que é de Deus vai chegar na tua vida de maneira natural. Então, o reino de Deus, a primeira coisa é que o reino de Deus ele não pode se conter pelas barreiras religiosas. Nós estamos indo muito pelo que estão dizendo. Não, eu vou ali porque fulano falou, cicrano disse, o profeta falou, o profeta profetizou. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. E o Espírito Santo fala com você. E ele testifica aquilo que é dele. Segunda coisa, para a gente não perder tempo aqui. O reino de Deus, o primeiro é que o reino de Deus, em Jesus o reino é manifesto como um reino que ultrapassa todas as regionalizações, como um reino que não se deixa conter por fronteiras. Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida. Aleluia. Não se contente com o pouco. Deus tem muito. Mas o inimigo ele vai tentar te parar. Ele vai tentar lançar seta. Ele vai tentar te frear dizendo assim, é isso que Deus tem para você. Pega, porque é bom. E se você cair, já sabe o que vai acontecer. Segundo, o reino é maior do que a fronteira carismática. Sabe o que é isso? Versículo 3. O tentador chegou-se a ele e disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Carismática. O que é carismático? Vem de carisma, vem de dom. O reino de Deus, olha só o que eu estou dizendo, ele ultrapassa a fronteira carismática. O reino de Deus é maior que a fronteira carismática. Eu vou dizer a mesma coisa do que eu disse antes. O inimigo, ele vai tentar nos iludir com alguns milagres. E vai dizer assim, é isso que Deus tem para você, é isso. Ó, ele já multiplicou os pães. É isso que ele tem para você, ele te deu comida. Tu não é filho de Deus, ó, manda essas pedras multiplicar em pães. Transforma essas pedras em pães. Porque Deus não vai deixar você passar fome. O reino de Deus é maior do que a barreira carismática. O que é que Jesus responde? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que significa isso? Muitas pessoas vão chegar até você quando você estiver passando por alguma necessidade. Muitas vezes você vai estar passando alguma necessidade na tua casa. Você não vai ter o dinheiro para comprar um gás. Porque isso acontece com cristão, viu? Acontece. Eu já passei por muito disso aí. Só que vai chegar alguém pra você e vai dizer assim, ué, mas tu não é filho de Deus? Olha aí. Olha aí. Deus não vai te deixar assim, não. Que filho de Deus é esse? O reino de Deus ultrapassa a barreira carismática. Nós vamos passar por dificuldade? Vamos. Mas nós vamos vencer pela palavra de Deus. E Deus, ele vai nos sustentar, Deus, ele vai nos cuidar, no meio da prova, no meio da luta, no meio da tentação, Deus, ele vai nos manter firmes no caminho. Tu não é filho de Deus? Ah, pega um pouquinho ali, ó. Deus não vai... aleluia. Deus não vai ligar, não. Ó, tá sobrando na casa do outro lá, vai lá pegar. Ou faz aquele esqueminha. Irmãos. Tem muita gente que faz isso. Olha, eu tenho um esquema aí para você bom. É bom para ele. Né? Então o reino de Deus é maior do que a fronteira carismática. Dependa
do Espírito Santo. Jesus confiou. Jesus estava 40 dias sem comer. Transforma essas pedras em pães. Ele poderia transformar. Mas ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. A tua vitória vem daqui, ó, da palavra. Continue firme, continue crendo, continue perseverando que a tua vitória virá. Deus, ele não dá jeitinho, não. Não é jeitinho hoje para amanhã tá de novo da mesma forma, não. Quando Deus resolver o teu problema, ele resolve por completo, meu irmão. Mas precisa crer. Aleluia. Você precisa confiar no Senhor. É um tempo de dificuldade, é um tempo de deserto. Nós passamos por deserto. Aleluia. Mas esse deserto não vai te matar, não vai te consumir, não. Você vai sair lá do outro lado mais forte, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Porque lá em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você foi chamado por Deus, segundo o propósito dele, só confia, porque ele vai cuidar de você. No meio do deserto, ele vai cuidar de você. Aleluia. Amém? Então o reino de Deus é maior do que a fronteira carismática. Não se contente com aquele mínimo. Não se contente. Alguém vai querer vir resolver o teu problema rápido. Não se contente, porque Deus, ele tem coisa maior. E o que Deus tem não é um remedinho paliativo, não. Ele tem coisa grande para a tua vida. O reino de Deus é maior do que a fronteira carismática. Não se deixe dominar. Não se entregue. Continue caminhando. Seja um agente do reino de Deus aqui, que Deus, ele vai cuidar de você. Eu estou batendo nessa tecla. Por quê? Quando nós entregamos a nossa vida e deixamos Deus cuidar dela, irmão, descanse no Senhor. Descanse. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas descanse no Senhor. Aleluia. Porque ele vai prover tudo para você. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua vida. Terceiro, o reino de Deus é maior do que a fronteira política. Nós estamos vivendo um ano de eleição. E o que mais tem agora é gente prometendo coisa. Né? Vem comigo que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo, que eu vou te ajudar. Aquele que vive pelo reino de Deus sabe que o reino de Deus é maior do que a fronteira política. Olha só o que o inimigo falou aqui, ó. Versículo 8. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha aí, que maravilha. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Misericórdia. Virão promessas. Virão promessas e de lugares que você nem imagina. Olha, eu te dou tudo isso se você fizer isso. Se você fizer isso, eu te dou isso. É pastores abrindo púlpito para político. Nada contra quem faça, mas também nada a favor. Né? Eu não faço. Eu tenho minha posição política, eu converso sobre política, eu debato sobre política, mas o púlpito da igreja é santo, é para a palavra de Deus. Não é para pedir voto. Aleluia. Dessa maneira. E o reino de Deus é maior do que essa fronteira. Não se venda por um voto. E eu estou dizendo de político, mas isso aqui é muito mais além. É muito mais além. Pode ser qualquer outra coisa que alguém te oferecer em troca da tua fé. Não negocie a tua fé por nada, porque o reino de Deus é maior do que qualquer coisa. Glória a Deus. É maior. Satanás disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha só. A gente está precisando de algo. Está necessitado de algo. Chega essa oferta. Eu te dou tudo isso. É tudo seu, ó. Você precisa me adorar. Talvez a proposta para nós não seja essa de adorar, seja mais sutil. Né? Não tem nada a ver isso aqui não. Ó, vou te dar isso aqui. Ó, você só me dá um espaço aí e tal. E muitas vezes nós vamos ceder. Não ceda, porque Deus, ele está preparando coisa grande para você. Você percebeu que todos os tópicos aqui, a gente volta. Deus tem coisa grande para você, meu irmão. Aleluia. Não se deixe
se iludir pelas astutas ciladas do inimigo. Ele vai te oferecer pratos, ele vai te oferecer muitas coisas que para você vai parecer que é Deus que está resolvendo o teu problema, mas no final é muito mais problema para a tua vida. Então deixa eu dizer para você, continue confiando. Olha o que Jesus falou. Vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Continue servindo ao Senhor, irmão. Continue servindo ao Senhor. Porque no momento oportuno, o milagre vai acontecer. Sabe o que eu fico imaginando? Sabe o que eu fico imaginando? Jó. Eu sempre cito aqui o exemplo de Jó. Eu gosto muito de ler o livro de Jó. Eu já preguei um monte de vezes e não me canso. Porque o livro de Jó é um grande exemplo disso que nós estamos falando aqui. Jó, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não era qualquer um não, hein? Né? Igualzinho. Eu sou um pouquinho melhor que Jó. Imagina, irmãos. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem que não tinha brechas. Era um homem que o livro de Jó diz que Jó oferecia sacrifício contínuo pelos seus filhos. Era aquele homem que intercedia pela sua família. Olha aí. Era aquele homem que quando os filhos saíam, vamos colocar pro tempo de hoje, o filho não é crente, mas foi pra balada. Tava Jó de joelhos, Senhor, cuida do meu filho lá. Senhor, cuida da minha família. Ô Senhor. Jó era um homem que servia a Deus. E Jó era rico. Tinha muitas coisas. E você já conhece o texto, eu não vou falar aqui tudo o que aconteceu, mas no final Jó perde tudo. Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Olha aí. Só não tirava, só não podia tocar na vida. No resto podia fazer tudo. Tirou filho, tirou casa, tirou tudo. Deu uma enfermidade, colocou uma enfermidade em Jó. E eu fico imaginando Jó, naquela situação, se fosse eu, já estava murmurando há muito tempo. No primeiro problema, que Deus é esse? Ô Senhor, eu sou íntegro, reto, eu me desvio do mal e é isso que eu recebo em troca. Quantos de nós já não oramos assim? Quantos de nós não reclamamos por coisas menores? Mas o que eu quero trazer aqui é que Jó, contudo, mesmo passando por todas as dificuldades, Jó não blasfemou contra Deus. Jó continuou crendo no Senhor. Aleluia. E eu imagino Deus olhando, agora aqui é uma conjectura, não está isso no texto, né? Mas Deus olhando lá de cima, é claro que Deus já sabe de todas as coisas, mas eu estou olhando como um homem que não sabe de todas as coisas, né? E Deus olhando para Jó e já vendo o final, que seria um final de bênção, um final de vitória, e Jó lá embaixo sem saber o que está acontecendo, e pensando em parar, e pensando em desistir. Talvez, meu irmão, você esteja pensando em parar, talvez você esteja pensando em desistir, mas a tua vitória está logo ali na frente. E eu fico imaginando Deus olhando para Jó e dizendo, Jó, é só mais um pouquinho, Jó, a tua vitória está ali na frente. Não desiste agora não, Jó, não para agora, não entrega os pontos agora, porque a tua vitória está chegando. Eu quero dizer uma coisa para você, essa tua luta, essa tua dificuldade, essa tua batalha que você está passando hoje, ela tem prazo de validade, ela vai terminar. Não desista agora, não pare agora, porque só fracassa quem para. Só fracassa quem para no meio do caminho. Se você ainda não foi vitorioso, é porque você ainda não chegou lá. Então continue caminhando. Jó creu, Jó continuou caminhando e a vitória dele chegou. A vida dele foi restituída. Deus restituiu a sorte de Jó e deu tudo em dobro para Jó. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você crer nessa mensagem, se você continuar confiando na mensagem do reino de Deus, Deus ele vai mudar a tua história. Deus ele vai restaurar a tua sorte. E você vai contar o testemunho aqui em nome de Jesus. Creia nisso. Em Jesus, o reino de Deus é maior do que qualquer fronteira política. Não se venda por migalha. Não se venda por pouco. Deus ele tem coisas muito maiores para fazer na tua vida. Não tem aquele texto que diz assim, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu,
que não chegou ao coração do homem é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam, meu irmão. Talvez você esteja vislumbrando uma coisa e Deus tem algo muito maior ainda para te entregar, mas você não recebeu ainda porque você não abriu os seus olhos espirituais para deixar Deus te guiar, para deixar Deus te dirigir, para deixar Deus te direcionar no caminho, para que no caminho as bênçãos comecem a ocorrer na tua vida. Porque a palavra de Deus diz: as bênçãos vão seguir aqueles que creem. Se você crê em Deus, meu irmão, a bênção vai chegar na tua vida. Mais cedo ou mais tarde, a bênção vai chegar na tua vida. Eu vou correr aqui para a gente finalizar, porque daqui a pouco tem oração. Se você crê, vai digitando aí: eu creio, eu recebo, eu tomo posse da minha vitória. Aleluia, aleluia. Toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Em Jesus, o reino de Deus se manifesta como um reino absoluto no seu acolhimento. E é interessante isso, que ele vence todo o tipo de preconceito. Sabe o que é isso? Quero ler um texto aqui, ó. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas 13, versículo 18. É a parábola do grão de mostarda, que diz assim: então Jesus perguntou: o que é semelhante ao reino de Deus? E aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem o tomou e plantou na sua horta. Cresceu e fez uma árvore, e em seus ramos aninharam-se aves do céu. Perguntou mais: aqui compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Sabe o que significa isso? Aleluia. É que as pessoas podem olhar para você, ou até mesmo você pode olhar para você e dizer assim: eu sou muito pequeno. Deus não olha para mim. O que Deus vai fazer por mim? Eu, um miserável. Eu não tenho nada para oferecer. E Jesus usa essa parábola dizendo: o reino de Deus é igual ao fermento. O reino de Deus é igual ao grão de mostarda, que é o menor das hortaliças, e quando é plantado e cresce, vira uma árvore gigante. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para você. É você mesmo que acha que não vale nada. É você mesmo que acha que não tem nada para oferecer. É você que olha para dentro de você e diz assim: eu sou um miserável, eu sou um pecador. Deus não vai me usar porque eu já errei muito, eu já falhei demais. É você que Deus está chamando para ser usado no reino. É você o grão de fermento. Simplesmente você precisa abrir o teu coração e deixar Deus tomar conta de você. Aleluia. E deixar Deus fazer a obra. Sabe por quê? Não são os melhores que vão fazer a diferença nesse mundo. São aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. Eu sou pecador, eu sou falho. Não importa. Deus está chamando você para uma grande obra. E se Ele está te chamando, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar ferramenta, Ele vai colocar a palavra na tua boca, Ele vai fazer você ser a diferença onde você estiver. Sabe por quê? Porque não é pela tua força, não é pela minha força. Ah, eu sou o conhecedor, eu sou grande, eu sou doutor. Não, Deus usa aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeita. Aleluia. Deus está nos chamando. Hoje é dia de um chamamento de Deus para a nossa vida. Deus está nos despertando para viver o sobrenatural dele aqui nessa terra. Eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. Já passamos 9 meses do ano de 2022. Faltam 4 para acabar, né? 10, 11, 3 meses para acabar o ano. 3 meses. O que você fez de relevante para o reino? Fica essa pergunta. O que você tem feito pela causa do reino? Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem, para levar transformação a outras vidas, ou você tem ficado no seu lugar quieto, sentado, só pedindo e esperando Deus fazer?
Porque nós temos um grande problema. Nós pedimos, não agradecemos e não nos disponibilizamos a fazer nada pelo reino. E é justamente o contrário que Deus está querendo fazer conosco. Deus está nos chamando hoje, aleluia, para não pedir. Pastor, mas eu estou precisando de uma porta de emprego. Pastor, mas eu estou precisando de uma cura. Pastor, mas eu estou precisando de uma libertação. Aleluia. Não peça nada agora. Simplesmente abra o seu coração. Deixe Deus agir na sua vida. Como servo dele, fale: Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías, lá no capítulo 6, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê o Senhor sobre um alto e sublime monte, no alto e sublime trono. A reação de Isaías ali, quando ele vê a Deus, é de não pedir nada. É de dizer assim, ó: Senhor, agora eu vou perecer. Trocando em miúdo, agora eu estou lascado, porque eu vi o Rei dos Reis. E eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. Eu sou falho, eu sou pecador. Senhor, eu quero simplesmente me colocar na tua presença, aleluia, nesta noite. Aleluia. E fazer a tua vontade. Porque a pergunta de Deus lá para Isaías é: a quem enviaremos nós? Quem há de ir por nós? Deus está perguntando isso hoje. Quem há de ir por nós? A quem enviarei eu? Quem são os novos Elias, os novos Jeremias, os aleluia, novos Paulos? Aleluia, aleluia. Os novos homens que farão a diferença neste mundo tenebroso? As novas Marias? Quem são? As novas Anas, Déboras, Rutes? Deus está chamando um povo novo. E Deus está colocando esse povo diante dele para fazer a diferença nessa terra. É hora de fazermos a diferença nessa terra. E viva para fazer essa diferença, porque aí, quando nós vivemos para a causa do reino, irmãos, eu não consigo entender como muita gente não compreende isso. Sabe qual é o segredo para fechar essa mensagem? O segredo para ser próspero, o segredo para ser abençoado por Deus, é orar pedindo? Aleluia. É fazer uma campanha de restauração? Não! O segredo para você ser abençoado por Deus, para você ser próspero por Deus, para você ser uma bênção e para que tudo na sua vida caminhe bem e prospere, é você se entregar de corpo e alma para o reino de Deus, se entregar de corpo e alma para o Senhor, sem ressalvas. Porque muitas vezes nós nos entregamos ao Senhor só até um certo ponto. Senhor, até aqui. Daqui para lá, não. Daqui para cá, deixa comigo. Não. Deus está te chamando hoje para que você se entregue de corpo e alma para Ele. E eu quero apostar com você se Deus não vai mudar a tua história em pouco tempo. Sabe por quê? Porque Deus está procurando homens e mulheres que estejam com o coração voltado para o reino dele. E quando nós nos disponibilizamos a fazer a vontade do Senhor, Deus ele vai cuidar aleluia, de nós. A gente cuida do reino, cuida das coisas do Senhor, e o Senhor cuida da gente. O Senhor cuida de nós. Eu não estou aqui dizendo que vai ser as mil maravilhas, mas Deus ele vai cuidar de você. Você terá uma vida próspera, você terá uma vida abençoada, porque Ele vai cuidar de você. Quando você se entregar pela causa do reino. A palavra de Deus para nós nesta noite é essa. Se doe. Viva pelo reino. Viva pela causa. Porque Deus ele tem pressa em fazer. Deus ele tem pressa em curar. Deus ele tem pressa em transformar vidas. E você será o agente de transformação na tua casa, no teu bairro, aleluia, na tua escola, no teu trabalho. Onde você estiver, o milagre de Deus vai acontecer. Você vai impor as mãos e as pessoas serão curadas. Você vai orar e milagres vão acontecer quando você se entregar de coração, de corpo e alma para a causa do reino. E para fechar, termina assim. Versículo 11 do capítulo 4. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Olha, quando nós somos fiéis ao Senhor,
resistimos à tentação, resistimos ao dia mal, o Senhor vai enviar o socorro Aleluia. em nosso favor. Creia nele. Ele está enviando socorro para você aí. Aleluia. Ele está enviando escape para você. Aleluia. Essa luta, ela vai chegar no fim, ela vai ter fim. E no final vai ter vitória para você. Aleluia. Só creia. Só tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Viva pela causa do reino. Que você Aleluia. possa, a partir de hoje, simplesmente dizer assim: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ô, glória. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir. E o Senhor vai cuidar da minha casa. O Senhor vai cuidar da minha família. O Senhor vai cuidar da minha família. O Senhor vai cuidar de tudo. Aleluia. Porque o Senhor, Ele vai cuidar de você. Quando você entregar sua vida a Ele, Ele vai cuidar. Porque agora a sua vida está na mão dEle. Aleluia. E quando a nossa vida está na mão do Senhor, Ele guarda. Ele cuida. Não tem por que se desesperar. Não tem por que ficar angustiado. Deus, Ele vai cuidar de nós. Mas nós temos que Aleluia. estar nas mãos do Senhor. Aleluia, é verdade. Se não estivermos nas mãos do Senhor, não adianta nada. Não adianta nada. Porque muitas vezes nós queremos estar nas mãos do Senhor, mas nós mesmos saímos. Não, eu vou resolver meu problema sozinho. Não. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Então, Aleluia. Deus está nos chamando hoje para ter uma vida com Ele, uma vida plena de salvação, de transformação, de comunhão. E os milagres vão começar a acontecer na tua vida. Eu creio, E onde você aleluia. colocar a planta dos seus pés, haverá milagre, haverá cura. Mas precisa-se colocar a sua vida diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um servo teu. Eu quero te servir. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Faça o teu querer em mim. Essa é a nossa, essa tem que ser a nossa oração hoje. Senhor, faça o teu querer na minha vida. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Daqui a pouquinho tem a oração da fé. Deus ainda vai falar mais com você. Não sai daí não, porque nós vamos orar por você, tá bom? Vamos para o intervalo e já voltamos com a oração, amém? Em nome de Jesus. Ô, glória. Maravilha. Aleluia, Jesus.